Nesse cenário que a gente desenhou aqui, para esse ano, o que você acha que vai afetar mais as ações da Petrobras? Né? O que vai afetar mais a empresa? O risco político, eleitoral ou essa questão dos preços do petróleo? O que fica mais de olho? Eu acho que os dois. Não tem como separar ambas as coisas. E tampouco acho que é difícil a gente, nesse caso, estimar exatamente onde começa um e onde começa o outro. Mas assim, eu posso falar que é os dois, né? O preço do petróleo não tem nem o que se comentar. E a questão política é exatamente, primeiro, essa tendência da Petrobras em querer investir o limite superior da banda, versus um cenário menor, né? E mais uma vez, e isso tudo, a gente fez um estudo na Genial em que a gente compara o valuation da Petrobras versus os fundamentos da Petrobras em comparação com os outros pares privados internacionais. E qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a Petrobras tem os melhores fundamentos do mercado, perdendo só para a Aramco, que é um case muito distinto e muito fora da caixa. Então assim, ela gera mais caixa, ela tem mais rentabilidade, ela tem um lifting cost, enfim, tem tudo menor. Só que ela negocia com 60% de desconto em relação aos pares gringos, os pares internacionais gringos. E ela negocia praticamente no mesmo patamar dos cases estatais chineses. O que também é um absurdo, porque ela tem mais reserva, tem mais isso tudo. Então, assim, no limite, risco Brasil, mas um risco Brasil também contaminado, que é normal, enfim, mas assim, é um risco Brasil também contaminado pela política. E a gente fala isso por quê? Porque no caso chinês, por se tratar de empresas estatais, peraí, é o Partido Comunista Chinês, etc. Você colocar a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, que tem estatuto, que tem conselho, etc., no mesmo patamar de avaliação de uma empresa chinesa, a gente considera muito exagerado. Mas, enfim, o desconto está aí e não tem muito o que a gente fazer, é só esperar mesmo. Mas acho que a questão da Petrobras é mais ou menos essa. É uma empresa boa em termos fundamentais, mas que negocia um desconto expressivo por causa dessa interpretação de maior risco em relação a outros pares. Aí cabe ao investidor decidir se esse risco é justo ou não. Quando se compara com... Aí a gente fez uma análise assim, acha que, no limite, ela deveria negociar no meio do caminho, que seria um prêmio em relação às chinesas e um desconto em relação às gringas, né? Então a gente está falando de um desconto de 30% e não de 60%, como é hoje. Então, assim, tudo mais constante, existindo essa despressurização, por assim dizer, do risco político, ela teria que ser reprecificada em pelo menos 30%. Você tem recomendação de compra? A gente tem recomendação de neutro, tá? Acho que por causa dessas questões, assim, por mais que a gente enxergue esse desconto, a gente não vê motivo no curto prazo para esse desconto sair. Uhum. Entendeu? Teria que pelo menos passar as eleições para ter mais visibilidade. E hoje a fotografia é que está vindo um candidato pouco competitivo, que é o Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, isso é uma fotografia, o mercado sempre vai mudando de opinião à medida que as pesquisas forem saindo. Mas eu acho que o tema é esse, né? A gente tem como recomendação de compra a Prio.